Olá, queridos! Eu me chamo Rosiane, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Roplantas. Hoje eu vou falar sobre as plantas bulbosas, que são genericamente tratadas como plantas que possuem bulbos, batatas e etc. No vídeo anterior, que eu tratei acerca da Gloxina sylvatica, conhecida como Semânia, e eu expliquei acerca dessa espécie de planta possuir como caule rizomas. E citei rapidamente nesse vídeo acerca das subdivisões das plantas bulbosas. Hoje eu vou explicar a diferença dessas plantas bulbosas. Plantas bulbosas, popularmente conhecidas, plantas que possuem bulbos, batatas, são plantas em que são reconhecidos como o caule da planta, é onde é armazenado todo o nutriente, sais minerais, água que a planta irá precisar para se desenvolver. Então, elas podem ser perenes ou passar pelo ciclo de dormência. No caso do caládio, ele vai emitir as folhas, flor e depois vai cair essas folhas e vai ficar só a batatinha no substrato. Isso significa que a planta entrou no estágio de dormência. Toda planta que possui uma espécie de batata, ela é genericamente considerada como uma planta bulbosa, mas há diferença entre elas. Eu vou começar primeiramente com as plantas de rizomas. Eu tenho alguns exemplos aqui, como no caso do gengibre, que a maioria de vocês conhece. O gengibre está na classificação, genericamente falando, de uma planta bulbosa, mais especificamente é considerado como um rizoma. Então, toda planta rizomática, na verdade, esses rizomas, eles são considerados como caule, é onde estão os nutrientes que essa planta irá precisar para se desenvolver. Tem outro exemplo aqui de uma planta rizomática, que é essa espécie de Gloxinia. Reparem que a maioria das gloxíneas que possuem na sua espécie seu caule como um rizoma, possui os nós, onde irá nascer as novas mudinhas. A maioria dos rizomas não nascem vertical para cima, nascem horizontal. Um exemplo aqui de um rizoma que encontra-se deitadinho. Na medida que ele vai crescendo e vai soltando nós, é onde vai nascer novas mudinhas. E além do gengibre, gloxínia, que são plantas rizomáticas, nós temos também a bananeira, caetê, etc. Outro exemplo de planta bulbosa são os tubérculos, que diferente dos rizomas, elas são plantas de bulbos e apresentam brotos onde vão surgir os rebentos, as futuras mudinhas. É no caso da batata. Reparem que onde tem esses olhinhos, que são as geminhas, são as futuras mudinhas. Então, diferente da mandioca, da cenoura, que não encontra-se na classificação de uma planta bulbosa ou tubércula, nesse caso, tanto a cenoura como a raiz de mandioca, elas são classificadas como raízes tuberosas e não uma planta tubércula. Agora, a batata, sim. A batata não é uma raiz tuberosa, mas uma planta tubércula. A diferença para a batata e os demais legumes que eu citei, a cenoura, a mandioca, é que ela possui olhinhos, são os futuros brotinhos, as futuras gemas das novas mudinhas que irão surgir. Além da batata inglesa, temos também a classificação de planta ornamental, a dália, que eu ainda não tenho aqui no meu cultivo. Ela tem uma espécie de um bulbozinho, aquilo ali é um tubérculo. O próximo é o cormo, também uma espécie de planta bulbosa, assim como o tubérculo, como o rizoma, como o bulbo, é o local onde fica armazenado os nutrientes em que a planta irá precisar para se desenvolver, crescer, dar folhas, flores. Ocorre da mesma forma com as plantas de cormo. Há uma diferença entre essas espécies de planta cormo para o bulbo em si. Eu tenho um exemplo aqui de bulbo, que é no caso da cebola e as demais plantas que vocês estão vendo aqui, como lira-aranha, né? Os dois são lira-aranhas, mas de espécies diferentes. A grifínia. Reparem que isso aqui não é um cormo, é um bulbo. E vocês vão encontrar no caso da classificação como planta ornamental, o gladíolo, o seu caule é um cormo, não é um bulbo. Agora, qual a diferença entre o bulbo para o cormo?
cormo. O cormo, normalmente, ele é condensado, não possui no seu interior divisórias de folhas. Tá? Ele é uma massa sólida, diferente de uma planta de bulbo, como a cebola e as demais plantas. No seu interior é dividido por folhas, que dá esse aspecto de bulbo. Daqui a pouco eu vou cortar e eu vou mostrar para vocês, mas deixa eu falar do cormo. O cormo não possui folhas modificadas. Isso aqui é um cormo da Xanthossoma, popularmente conhecida como taioba. Eu vou cortar para vocês repararem o aspecto interno do cormo. Então é uma massa densa, não tem divisões de anéis, para vocês perceberem a diferença do cormo para o bulbo. Isso segundo alguns biólogos e botânicos. Porque a gente vai encontrar, por exemplo, o gladiolo, o caule dele, que é classificado como um cormo e não um bulbo, tem o aspecto de uma cebola. Tem uma espécie de uma túnica, né, que envolve esse cormo. Ele é bem menor, mais achatado e ele não possui internamente divisão de folhas modificadas. Ele é uma massa densa, bem compacta. Antes de eu partir para bulbo, além da taioba, deixa eu dar outros exemplos de plantas que possuem no seu caule como cormo. Nós temos a taioba, o gladiolo, que é uma planta ornamental, conhecida popularmente como palma de Santa Rita. Açafrão, crocosmia. Essas são as respectivas plantas. Em seu caule é classificado como cormo. Agora, para as plantas que possuem bulbo verdadeiros, então é chamado de bulbos verdadeiros para poder diferenciar do cormo, que é um bulbo falso. Temos aí a cebola, temos as demais plantas que eu tenho aqui. A diferença entre um cormo e um bulbo é que o cormo é uma massa densa e o bulbo possui como característica para poder diferenciar do cormo folhas modificadas. Então repare que a cebola possui essa espécie de folhas, tem essa parte aqui amarronzada por lá de fora e ao longo, conforme você vai explorando, aqui nós temos um conjunto de folhas. Essas camadas, na verdade, são folhas. Agora, onde está o caule? Reparem, essas camadinhas aqui, parte interna desse bulbo, que é a cebola, são as folhas. Isso é uma folha, isso aqui é outra folha. Essas folhas, elas estão unidas ao caule. Onde está o caule? É essa partezinha aqui. E embaixo, né, externamente, vamos ter as raízes que ela irá emitir para ajudar no desenvolvimento dessa cebola. Então, repare que a característica de uma planta de bulbo para uma planta que possui cormo, as duas são classificadas como caule, é que essa possui folhas modificadas e já essa não. Tem o alho também, ele é um bulbo, mas nesse caso aqui é um bulbo composto, onde tem uma série de bulbinhos. Então o alho, ele entra também na classificação de planta que possui bulbo. Outras plantas ornamentais que possuem bulbos verdadeiros, como no caso do lírio-aranha, grifínia, nós temos as tulipas, narciso, jacinto e etc. Essas são as informações de hoje acerca das plantas bulbosas e as suas subdivisões, né, diferenças entre elas. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Clique em gostei se você gostar desse vídeo. Compartilha bastante com as suas amigas e amigos que também amam e cultivam plantas. Se você ainda não é inscrito, lhe convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber todas as notificações que o YouTube vai mandar para você toda vez que eu for colocar um vídeo aqui no canal Roplantas. E continue assistindo os demais vídeos. Muito obrigada a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.